CDU avança. Vivemos tempos de um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Tempos em que o desemprego atinge níveis nunca vistos em democracia. Mais de 1,5 milhão de portugueses atirados para o desemprego. E em que esse desemprego funciona como sempre funcionou, como a variável estratégica do capital para impor a degradação dos salários dos trabalhadores, para impor uma baixa do preço da força de trabalho, para impor o roubo de direitos, para impor os cortes também nos salários indiretos, naquilo que é financiado com o fruto do trabalho dos trabalhadores, as funções sociais do Estado, o direito à saúde, à educação e à segurança social. Estes últimos 3 anos da vida nacional confirmam aquilo que dissemos a quando da assinatura por PS, PSD e CDS do Pacto de Agressão. Que este era um instrumento, era um pretexto, não para resolver problemas nacionais, como então afirmaram, não para resolver os problemas do déficit e da dívida, que aliás se agravou nestes últimos anos, se elevou a mais de 50 mil milhões de euros, mas era um pretexto que aí encontravam aqueles que nunca se conformaram com as parcelas de poder que perderam com Abril, era um pretexto para forçar e impor um novo ciclo de exploração, um novo paradigma de acumulação capitalista, traduzido numa ainda mais intensa exploração dos trabalhadores. Mentiram então como mentem hoje. Mentira em que se apoia o roubo e a exploração, em que se apoia o empobrecimento forçado dos portugueses. Nos 2 últimos anos, foram mais de 500 mil de portugueses atirados para uma condição de pobreza. Hoje são 2.600.000 portugueses. Uma parte significativa destes portugueses são trabalhadores. São homens e mulheres que, apesar de trabalharem, apesar de terem um salário, empobreceram a trabalhar. Foram atirados para uma situação de pobreza por via dos baixos salários. Este é um governo que mente ao povo, mas é um governo submisso. É um governo fiel cumpridor dos desígnios do grande capital. Um governo que ataca os rendimentos da generalidade da população, que quer destruir as conquistas de Abril, como a contratação coletiva, como o Serviço Nacional de Saúde, como a escola pública. É um governo que está de tal modo comprometido, de tal modo refém dos interesses do grande capital, que ambiciona levar tão longe o ajuste de contas com a Revolução de Abril, que aí temos novamente realidades que há muito julgávamos ultrapassadas, como a fome, a sentar-se à mesa de muitas famílias, realidades como gente que morre prematuramente por falta de acesso a cuidados de saúde ou por falta de acesso aos medicamentos de que precisa. Este é o resultado do tal ajuste de contas com o 25 de Abril. Um ajuste de contas que viu, por parte daqueles que o promovem há 37 anos, viu há 28, na integração de Portugal na então CEE, um fator para animar esse ajuste de contas com o 25 de Abril. Porque esta é a mesma política protagonizada nos últimos 37 anos, ora por PS, ora por PSD, com ou sem o CDS. Esta é a mesma política que destruiu os nossos setores produtivos, que destruiu a nossa agricultura, que destruiu as nossas pescas, que destruiu a nossa indústria, que força hoje milhares de portugueses, na sua esmagadora maioria jovens, a deixarem o país por não encontrarem aqui condições de vida e de sustento. Esta é a política que, amarrando os setores produtivos nacionais, amarrando a agricultura nacional a uma política agrícola comum determinada e imposta pelos interesses das grandes potências, viu desaparecerem do mapa do país 500 mil de hectares de superfície agrícola útil em apenas 20 anos. É a política que viu encerrarem nesses mesmos 20 anos 300 mil explorações, numa média impressionante de mais de 40 explorações agrícolas por dia a fecharem portas. É a mesma política que ao longo destes anos abateu cerca de metade da frota pesqueira nacional e que faz com que hoje o país, como Portugal, que tem a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, esteja dependente em mais de 2/3 de importações para o peixe que consome. Esta é a política que destruiu importantes setores da indústria nacional.
Uma indústria que, quando da adesão à CEE, dava um contributo para a riqueza nacional que se situava acima dos 30% do PIB, que era, à época, dos países em que esse contributo era mais elevado na então CEE. Hoje, o contributo da indústria para a riqueza nacional caiu para menos de metade, para menos de 15%, demonstrando bem o desmantelamento de importantes setores produtivos nacionais, o entregar nas mãos do grande capital estrangeiro de empresas e setores estratégicos do nosso país. Eles são os mesmos que há uma década e meia nos prometeram, com a adesão ao euro, o paraíso europeu. Era, diziam, o início da convergência com os países mais desenvolvidos da Europa. Prometeram-nos, na altura, fabulosas taxas de crescimento, 3% pelo menos ao ano, diziam eles. Prometeram-nos a diminuição do desemprego. Prometeram-nos a disciplina orçamental. Prometeram-nos convergir com as economias mais desenvolvidas e até, alguns lembrar-se-ão disso ainda, o que dizia à época um primeiro-ministro do Partido Socialista era o primeiro passo para os trabalhadores portugueses virem a ter um dia os mesmos salários dos trabalhadores alemães. É importante lembrar-nos hoje destas promessas e ver o que a vida nos trouxe. É importante ver como a vida deu razão aos que, como o PCP e a CDU, alertaram desde a primeira hora para o que seriam as consequências para países como Portugal, para economias como a portuguesa, do amarrar do país a este projeto da moeda única. É bom olhar para o que foi o disparar da dependência do país. Não apenas não crescemos, estagnámos, uma década perdida em termos de crescimento. Nos últimos anos, recessão. O país produz hoje menos riqueza do que aquela que produzia quando entraram em circulação as notas e as moedas em euro. A dependência disparou. A dívida pública, que em 99 andava na casa dos 50%, nunca mais parou de aumentar e atinge hoje 130% do PIB, mais do que duplicou. A dependência do país disparou. Os salários não apenas não convergiram com os de outros países, pelo contrário, divergiram da média dos países da União Europeia. Mas há uma evolução que demonstra bem porque é que, apesar de globalmente desastroso para o país o amarrar de Portugal ao euro e à moeda única, é bom ver e percebermos porque é que ainda hoje há forças que defendem a continuação deste caminho. Há partidos como o PS, o PSD e o CDS que não veem outro caminho que não aprofundar o amarrar do país à moeda única e aos sacrifícios que, em seu nome, têm sido impostos aos portugueses e continuarão a ser impostos aos portugueses. É que, ao longo de uma década de euro, isto não são números do PCP nem da CDU, são números da própria Comissão Europeia. Em termos médios, na zona euro, os salários reais diminuíram 1%. Os lucros, nesse mesmo período, cresceram em termos médios 35%, o que demonstra o caráter de classe deste instrumento, o que demonstra a quem é que ele serviu e a quem é que ele serve, a quem servirá no futuro continuarem a amarrar o país a este caminho. Não é seguramente aos trabalhadores e ao povo português. Por isso dizemos... Por isso dizemos que o país se deve preparar para a saída do euro. E alguns andam por aí a agitar, inquietos, eu diria inquietos, porque percebem o bom acolhimento que têm as propostas da CDU. Alguns agitam espantalhos em torno da saída do euro. Acenam com a pobreza, com a degradação dos rendimentos, esquecendo-se que foi a pobreza e a diminuição dos rendimentos o que nos trouxe o amarrar deste país a este caminho. Agora temos que nos preparar para sair deste caminho, para voltar a adquirir soberania no plano monetário, cambial, orçamental e fiscal, para voltar a adequar estas políticas não às necessidades de economias fortes ou aos interesses de países como a Alemanha,
mas às necessidades e às especificidades de economias como a portuguesa, seguramente muito diferentes destas outras economias, para nos libertarmos da austeridade permanente, ou daquilo que ela na verdade significa, porque, como também já percebemos, a austeridade não é senão outro nome para roubo, para empobrecimento, para destruição do país. Dizia há poucas semanas o Presidente da República que nos temos que preparar para pelo menos mais 20 anos deste caminho. Pelo menos mais 20 anos, até 2035, do caminho que fizemos nos últimos 3. É isto aquilo que anunciam agora como uma saída limpa. Saída que nem é limpa, nem é sequer saída, porque no quadro dos mecanismos a que PS, PSD e CDS nos quiseram amarrar, mesmo depois do período formal de vigência do programa da Troika, como Cavaco veio dizer, a austeridade é para continuar, pelo menos pelos tais mais 20 anos. Mas este não é um caminho inevitável. Falam agora nesta saída limpa à irlandesa, dizem alguns. Seria bom irem perguntar ao povo irlandês o que significou para eles esta saída. Seria bom verem o que significou em termos de uma redução brutal e permanente dos salários dos irlandeses. Seria bom verem o que significou em termos de taxas de imigração que não encontram paralelo sequer no século XIX, nos tempos da fome da batata na Irlândia. Foram nos últimos anos mais os irlandeses, muitos mais, aqueles que se viram forçados a abandonar o país por via da saída limpa, da tal saída à irlandesa e das políticas que a ela conduziram. A única saída, camaradas e amigos, já todos os percebemos, a única saída perante tudo isto é mesmo a luta. É mesmo a continuação da luta dos trabalhadores. Esse é o único agora que querem transformar. Agora que querem transformar em definitivo muito daquilo que nos diziam ser temporário, dizemos-lhes nós que definitivo é mesmo e definitiva será mesmo a luta dos trabalhadores enquanto este governo e a sua política não forem definitivamente derrotados. A luta continua. Já aqui foi dito, o caminho que percorremos nos últimos 3 anos, mas mais do que isso, o caminho que andamos a percorrer há 37 anos, quase 38, tem responsáveis, tem 3 assinaturas: PS, PSD e CDS. São as assinaturas que encontramos no Pacto de Agressão. São as assinaturas que encontramos nos sucessivos PECs que o governo PS foi aprovando com o apoio do PSD. São as assinaturas que encontramos também em tudo, mas mesmo em tudo que de mais relevante nos últimos 5 anos foi votado no Parlamento Europeu para prejudicar os interesses do país, para prejudicar os interesses do nosso povo. PS, PSD e CDS lá estiveram juntos a aprovar reformas da política agrícola comum, da política comum de pescas, destruidoras, ruinosas para estes setores produtivos nacionais. Lá estiveram juntos a aprovar acordos de livre comércio ruinosos para setores da nossa indústria. Lá estiveram juntos a aprovar pacotes de liberalização e de privatização de importantes setores de atividade, na energia, nos transportes, como aconteceu e acontece no setor ferroviário, no setor do transporte aéreo. Tiveram juntos estes 3 partidos para forçar uma degradação ainda maior da situação dos trabalhadores destes setores, para forçar o aprofundamento do caminho de entrega a grandes multinacionais destes setores, alguns deles hoje ainda públicos. Estiveram juntos para aprovar o Tratado Orçamental, a governação económica, o semestre europeu, o Pacto para o Euro+, também o Pacto para o Euro+, proposto pela senhora Merkel e ainda pelo senhor Sarkozy antes de Hollande, onde encontramos coisas como a intenção de levar
ao fim na Europa a contratação coletiva, com a intenção de aumentar a idade da reforma, com a intenção de desferir um ataque nos sistemas públicos de segurança social, entregando mais este rentável negócio às mãos do grande capital financeiro. Encontramos nisto tudo as assinaturas destes três partidos. Tem, por isso, pouca credibilidade. Para além de lhe faltar vergonha, que já percebemos que falta-lhes também a credibilidade para andarem agora a prometer aí a mudança pelo país fora. São os mesmos que prometeram a austeridade inteligente. São os mesmos que diziam que em França a eleição de Hollande ia mudar a Europa e o mundo. E aí temos agora, como foi bem já lembrado pelo Arménio, o governo socialista em França a promover uma ainda maior degradação das condições de vida e de trabalho, a abrir caminho pelo ascenso da extrema-direita, com a traição que fez aos interesses dos trabalhadores e do povo, que confiaram, como andava a dizer Hollande, que a mudança seria mesmo agora. Não foi. Como também não foi na Alemanha, onde os socialistas estão com a senhora Merkel no poder. Como também não foi na Grécia, onde afodaram o país. Como também não foi em Espanha, como também não foi nem vai ser em Portugal. O que eles querem é mudar de executante para manter o mesmo conteúdo desta política. Mas de falsas promessas de mudança estão os portugueses cheios há pelo menos 37 anos. Sabemos sempre onde vão dar. São falsas promessas de mudança feitas por quem quer que fique sempre tudo na mesma e por quem aquilo que consegue é que fique sempre tudo cada vez pior. É tempo, camaradas e amigos, de olharmos em frente, de olharmos com confiança o futuro. É tempo de recuperarmos para o país as empresas e setores estratégicos que lhes foram roubados. É tempo de devolvermos aos trabalhadores e ao povo tudo aquilo que lhes foi roubado nos últimos anos. É tempo de assumirmos perante a União Europeia uma voz firme de defesa dos interesses nacionais que faça prevalecer esses interesses e o bem-estar e o progresso dos portugueses sobre quaisquer imposições, sobre quaisquer chantagens, sobre quaisquer constrangimentos externos. É tempo de levarmos, como aqui foi dito, levarmos a luta até ao voto. É tempo de castigarmos quem tem roubado e dar força a quem tem lutado contra os roubos e pela devolução de tudo o que foi roubado. O voto na CDU é o voto mais seguro para assegurar este caminho. É o voto de quem lá esteve sempre na luta e com quem os trabalhadores podem contar. Sabem isso os trabalhadores que ao longo dos últimos 5 anos contaram com a solidariedade e com a intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, denunciando as consequências destas políticas ditas de austeridade, denunciando as estratégias das multinacionais que montam tenda com grossos apoios públicos e de fundos comunitários e levantam tenda à procura de outros apoios, deixando um rastro de destruição, de desemprego e de miséria atrás de si. Foram mais de 500, mais de meio milhar de iniciativas, aquelas que nos últimos 5 anos levámos a cabo por todo o país. O voto na CDU é o voto que confronta os interesses das grandes potências, que confronta a senhora Merkel e os outros senhores desta Europa, que não se resigna nem submete às imposições destes senhores. É o voto de quem tem uma forma de estar diferente na política e na vida, que assume um compromisso ético de não ser nem beneficiado nem prejudicado pelo exercício de cargos públicos. E, camaradas e amigos, a força que tivermos no dia 26, e temos boas condições para termos mais força nas eleições do dia 25, para sairmos dela com mais força, para termos mais força do dia 26 em diante. Sentimos um bom ambiente em torno da CDU e em torno das nossas propostas. Mas também sabemos que isso por si só não é suficiente, que é preciso transformar esse bom ambiente em votos. E para isso é preciso muito trabalho de todos e de cada um de nós, indo para a batalha do esclarecimento e da mobilização, para o contacto direto, colega a colega, vizinho a vizinho, familiar a familiar, camarada a camarada, esclarecendo e mobilizando para o voto e para um grande resultado da CDU. Porque a força que tivermos do dia 26 em diante
é a força que cada trabalhador vai ter nas suas mãos para lutar pelo emprego, para lutar pelos salários, para lutar pelo seu direito à saúde, à educação, à segurança social. É a força que terá para dar mais força à luta que continua depois do dia 26, mas que seguirá com mais força se no dia 25 a CDU tiver esse grande resultado, com mais votos e mais deputados no Parlamento Europeu. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a CDU!